Boa tarde a todos. Primeiramente, em nome da Tauari, gostaria de agradecer a presença do Paulo Bockel, da Arx Investimentos, e dos demais sócios que aqui estão, Helena e Rafael, nesse momento. Os outros estão acompanhando pelo vídeo. Paulo, obrigado mais uma vez por esse tempo despedido para a gente. Eu acho muito legal essa posição que um ou outro gestor apresenta para nós e para os amigos que aqui estão, para falar um pouco de mercado. Tem algumas movimentações de mercado que acontecem no dia a dia aí que muitas vezes nós, do lado de cá, não vemos. E quando a gente está com vocês, eu acho que é super importante que vocês dão para a gente um pouco mais de feedback para ter um pouco de noção para onde ir, o que fazer ou deixar de fazer. Então, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo aí. Te deixo a palavra no finalzinho, caso algum cliente tenha pergunta, a gente repassa, ok? Obrigado pelo convite, né? Para a gente aqui é uma honra estar aqui, estar falando também. A gente gosta muito, estar passando um pouco a visão que a gente está tendo, enfim, do que está acontecendo, né? Falar só um pouco, né? A Arx é uma gestora que já existe há 19 anos. A gente hoje tem 25 bi sob gestão em 4 estratégias, né? Renda fixa, crédito, multimercado e ações. Né? E a gente faz parte do grupo BNY Mellon, né, um dos maiores bancos do mundo. São 2 divisões, uma divisão de investimentos, né, de fundos, de gestoras. Nós somos 8, 1,9 trilhão de dólares sob gestão, e uma segunda, administração fiduciária e custódia. Hoje a gente tem 1,7 trilhão sobre gestão, né, sobre custódia e administração. Eu já tenho bastante tempo também de estrada, né? A gente já viveu a crise lá dos anos 90, crise de 10 anos atrás, agora essa. E a gente viu, né, essa crise um pouco diferente das outras, né? Por exemplo, a crise de 2008 foi uma crise de banco. Só agora que a gente está vivendo é uma crise sanitária e uma crise, de certa forma, de oferta e demanda, né? Porque todo mundo foi para casa, as duas coisas desabaram, né? Então, uma coisa que a gente não sabe nem como é que, quer dizer, se a gente olhar um mês atrás, como é que todo mundo estava meio que em pânico, ninguém sabia quanto tempo ia ficar em casa, em quarentena, o que ia acontecer, qual é o impacto na economia. Não que a gente tenha hoje 100% de certeza do que vai acontecer, mas tem muito mais certeza do que estava acontecendo. Além disso, a gente teve 2 outros efeitos, né, que acabaram fazendo com que o mercado brasileiro sofresse um pouco mais do que os outros. Então, a gente teve a questão do petróleo também, né? A gente teve a guerra ali entre a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e a Rússia, né? Basicamente, o que eles estavam vendo ali era atingir a produção americana de shale gas, né? Os Estados Unidos hoje é o maior produtor de petróleo do mundo, então, na hora que você tinha petróleo a $60 o barril, você viabilizava aquela produção. E o terceiro, né, a gente teve aquela discussão do BPC à noite, né, que era basicamente aprovando o aumento do BPC, impactando em 20 bi por ano as contas públicas, 200 bi em 10 anos, 20% da economia que tinha sido feita com a reforma da Previdência. Né? E no final do dia, quando a gente olha a guerra dos preços, né, do petróleo, não mudou muito, a gente viu até o petróleo agora com preço negativo. E o BPC, vou depois falar um pouco, né, que não era o BPC em si, mas era a questão toda do governo, do relacionamento do governo federal com a Câmara e o Senado, e até os municípios, agora com governador e prefeito, né, que acabou prejudicando mais, né? A gente viu, então, no mundo inteiro, você tendo ajudas de governos, né, para, de alguma forma, amenizar a perda do PIB, perda do desemprego, impacto nas pequenas e médias empresas. A gente viu isso também nos próprios bancos centrais mundiais colocando liquidez na economia, né, porque teve uma falta de liquidez, uma busca, né, muito forte para o caixa, né, para dinheiro, né, para moeda, porque tudo mais você teve, no primeiro momento, uma perda, então todo o pessoal ficou meio apavorado e botou tudo para dinheiro, né, para caixa, liquidez. A gente chegou a ver alguns dias que até literalmente tudo ficava negativo, inclusive o hedge, né, o ouro, por exemplo. E aí, o que a gente viu? Né? Só para trazer um pouco mais para próximo, a gente viu ajudas
trilionárias, né, na realidade, quando você fala de governo. Estados Unidos, por exemplo, fazendo, agora com a ajuda que foi aprovada nessa semana de 500 bilhões, batendo 3 trilhões de dólares de ajuda para a economia, né? Fed fazendo a recompra ilimitada de títulos. O Fed diminuindo até a qualidade de crédito para duplo B-, né, que antes ele só podia comprar títulos de investment grade, até triplo B-. Agora pode comprar duplo B-. Então, foi feito um monte de coisa e aí quando você olha para o Brasil, né, o Brasil fez medidas realmente fortes, né? A primeira que o governo fez, porque o governo não tinha muita bala na agulha, né, para fazer as reformas, né? Ele basicamente mudou no primeiro momento os fluxos de caixa, então antecipou o dinheiro da aposentadoria, ele postergou o pagamento de imposto, né? Foi criada a PEC emergencial, uma ajuda aí em torno de 5% do PIB, né? Estava para ser aprovado, foi aprovado na Câmara, no Senado, voltou para a Câmara de novo para ser aprovado, e dentre elas ali, uma das medidas que afeta o crédito era a questão de você possibilitar o Banco Central de comprar títulos no mercado, né? Títulos públicos e privados também, né? Basicamente, o que foi discutido, isso foi uma das medidas até que alteradas pelo Senado, né? O Senado veio incluir o rating, né, para dar uma medida de qualidade, né, para os títulos de crédito que fossem ser comprados. Então, foi adicionado basicamente a mesma medida que você tem nos Estados Unidos, que é duplo B-. Isso provavelmente vai dar uma tranquilidade maior ainda que a gente está vendo no mercado de crédito, né? Então, por que o Banco Central quer comprar crédito público, título público e título privado? Então, basicamente, o que a gente fala, quando a gente está olhando, e até o que a gente tem nos nossos portfólios, são as maiores empresas do Brasil, líderes dos setores, o que a gente fala de topo da pirâmide. Se você tem como é que eu posso falar? As maiores empresas pagando CDI mais 4, todas as outras empresas no mercado vão pagar mais que isso. Então, basicamente, o que ele quer é você diminuir esse custo para a cadeia como um todo. E o título público, ele pode fazer várias coisas, mas uma das coisas que eles estão falando é você fazer... quando você compra, por exemplo, um carro em 3 anos pré-fixado, você precisa... O preço é baseado no custo do mercado futuro. Então, isso é outra coisa que o Banco Central quer, de alguma forma, ter a possibilidade de controlar. Tá? Então, essas duas coisas que a gente tem ali dentro da PEC de guerra, PEC emergencial. Tá? O Banco Central diminuiu o compulsório, ele liberou mais ou menos 17% do PIB nesses compulsórios, né? Também para fazer a liquidez, né? Dentro das medidas também que o Banco Central fez junto com os bancos e o governo, dinheiro para as pessoas físicas, né? Corona cheque, dinheiro para folha de pagamento, enfim, para tentar proteger principalmente pequena e média empresa, né? O que a gente vê, basicamente, os grandes afetados não é a empresa grande. Basicamente, quem acaba sendo afetado é a pequena e média empresa, profissional liberal e o autônomo, né? Esses acabam literalmente perdendo receita imediata, né? Então, você pega as empresas grandes, você pega algumas nem fecharam, né? Se você estiver falando supermercado, comida, né? que vende comida não fechou, então você pega até lojas americanas, não continua funcionando, e tiveram outras, como o shopping center, fechou tudo, né? E se você pegar a empresa pequena também, que vende roupa, essas coisas, também fechou, né? Aí a gente está falando assim, por que o Banco Central, de certa forma, ele viu a possibilidade de comprar esses títulos no mercado secundário e não comprar e ter, digamos assim, algum impacto no preço? Porque o que a gente está vendo não é um risco de crédito, é um risco de liquidez, né? Então, que até o Roberto Campos, que é o presidente do Banco Central, falou, na realidade, o efeito álcool gel, né? Que você entra na farmácia, independente de saber o que você vai precisar usar, você leva tudo, né? Então, os bancos estavam sofrendo no primeiro momento até a questão de saque de linha,
né? Todo mundo buscando caixa. E quando você viu o mercado de crédito, você teve aquele impacto, por exemplo, dos fundos rodarem com cota negativa, né? Por que você tem um fundo de crédito que pode rodar com cota negativa? É simples, né? A questão, quando você fala renda fixa, o renda fixa, ele tem a renda fixa e não é o preço fixo. Ou seja, o fluxo de financeiro que você tem no papel, você tem conhecimento quando você entra hoje, né? Então, eu entrei, eu sei que eu vou receber juros daqui a 6 meses, eu sei que a remuneração não ficou aumento, eu sei quanto eu vou receber no final. Então, isso é fixo e isso não muda. O que acaba acontecendo? Quando você tem um título em que você teve o mercado que a gente teve, um mercado totalmente fora do razoável, né, em que ninguém sabia o que ia acontecer, e você tem muita venda e ninguém está querendo comprar, porque você está querendo ficar em liquidez, basicamente a liquidez ela acontece quando a oferta encontra a demanda, né? Então, ou seja, quando o comprador está num preço que ele quer comprar. Então, e aí a gente viu até títulos do melhor grau de qualidade, que são, por exemplo, empresas de transmissão de energia elétrica, que você não tem a menor variação no fluxo de caixa da companhia, porque a transmissão de energia elétrica funciona como um aluguel. Se tiver lá disponível, você vai pagar, haja o que houver. E, basicamente, você teve os spreads de crédito saindo do CDI mais 1 para CDI mais 4. O que acaba acontecendo na prática? Vou dar um exemplo. Assim, você tem um título que, vamos dar um exemplo aqui, num título que vale a R$900, e ele, daqui a um ano ele vale R$1.000. O que acontece? Esse título você tem, então, um rendimento de 100 sobre 900, dá 11,1% de juros que você vai ganhar ali no período. Se você tem esse título, o Rudinei vai querer comprar esse título, mas ele fala, por 900 eu não compro, eu vou comprar por 800. Esse mesmo título, ele vai estar valendo, em termos de retorno para você, 200 sobre 800. Ou seja, você ganha 25% desse título. Então, é isso que aconteceu com o crédito. Você teve muita venda com pouco comprador. A gente teve nos fundos D1, né, que acabaram, né, com liquidez imediata. A gente teve, em média, 40% do patrimônio dos fundos sendo resgatado. Isso foi um volume ali de 6 bilhões, mais ou menos, e muito rápido. Então, você teve essa pressão toda. O que acontece? Qual é a consequência? A consequência que eu falei, os títulos que você tem, eles têm que aumentar o retorno dele para que, no final, ele compense a perda que você teve de valorização hoje, né? E aí, muita gente pergunta para a gente, fala, pô, mas vocês não venderam o título, por que vocês têm que marcar? Basicamente pelo seguinte, nos fundos de investimento, né, você tem o que a gente chama de marcação a mercado, que é todo dia a gente tem que marcar os fundos, os títulos, né, pelo preço que está saindo de compra ou venda. Por quê? Porque todo dia tem basicamente entrada de cotista, entrada e saída de cotista, e isso acontece para que você não ache transferência de riqueza, né? Então, todo dia a gente valoriza. Então, o que acaba acontecendo? Se eu tenho no mercado um papel que é negociado por R$800, mesmo que eu não tenha vendido esse título meu, todos os títulos que eu tenho em carteira que são iguais vão estar valendo R$800, porque foi o último preço que houve negociação, né? Então, esse tipo de coisa que a gente fala que é marcação a mercado que acaba impactando os fundos, tá? Outra pergunta que normalmente o pessoal faz para a gente é por que uns fundos rendem mais ou menos do que outros? Então, como é que você defende um fundo de crédito? Fundo de crédito, primeiro, você defende você tendo caixa, né? Então, caixa que a gente fala é tendo título público, uma LFT. Então, hoje o título público você sai basicamente pelo preço, né, que a gente, sem ter nenhuma alteração no preço quando você vai vender. E você tem uma outra coisa nos fundos que a gente fala que é o duration da carteira, que duration basicamente qual é o prazo de vencimento dos títulos, né? E o duration acaba sendo qual é a intensidade que o título vai sofrer também em função do aumento ou diminuição do spread de crédito. Então, se o spread de crédito, você viu ali, saindo de 1 para 4, e tem um papel, né, que tem um ano, você multiplica por 1. O papel por 2 anos, por 2, e assim vai, né? E o que acaba acontecendo? Para aqueles fundos que estavam com duration mais curto,
né, como era o nosso caso, você acaba tendo uma perda menor, porque você consegue, digamos assim, proteger o fundo. Tá? Então, esse basicamente foi o cenário, né, que a gente viu, né, até 2 semanas atrás. Né? O que começou a acontecer de lá para cá de diferente? Né? Então, primeiro foram as medidas do Banco Central, né, que ele fez. A primeira foi o uso que os bancos poderiam usar o compulsório para comprar crédito privado. Depois a gente teve o próprio Banco Central falando que eles iam comprar o crédito. E na medida que esse negócio chegou mais perto da aprovação, outros participantes entraram no mercado. Então a gente teve há 2 semanas atrás fundos de ações e multimercado que nunca compraram crédito, entrando e comprando crédito. Por que eles compraram crédito? Basicamente, porque você tinha papéis ali rodando a CDI mais 6, mais 7, e que muitas vezes era maior até do que o retorno do investimento que a empresa tinha. Então, é melhor você, quando esse tipo de coisa acontece, é melhor você ser credor da companhia do que acionista. Credor recebe primeiro, o que sobrar vai para o acionista. Então, é melhor você ser credor. E essa foi uma das razões que eles foram para o mercado. Né? E outra coisa que estava acontecendo, então, esse é o lado da demanda. Né? Mais participantes entraram para comprar. Do mesmo modo que a gente teve menos resgates. As pessoas começaram a ficar menos apavoradas, né, no sentido da qualidade de crédito, e você começou a ter uma estabilização e esse spread de crédito já começou lentamente a diminuir. Né? Então, por isso até que os fundos deixaram de ficar nas últimas cotas com cotas negativas, já começam a ter cotas positivas. Tá? Quando você olha de setor, assim, a gente pega só para a gente falar rapidamente os setores, depois a gente entra. O setor assim, mais óbvio para todo mundo, em termos de problema, é aviação e turismo. Né? Então, quando você pega esse setor, você basicamente tem uma companhia que tem debênture nesse segmento. Então, a companhia de aviação nenhuma tem, é uma de turismo, e que basicamente também a gente não tem. Então, quando a gente olha as companhias e a gente não fica tão preocupado, que na grande maioria a gente tem empresas de companhia de energia, né? Então, são concessionárias. Você tem concessionária de rodovia, por exemplo, saneamento. Essas empresas, por mais que possam sofrer, mas são empresas que têm negócios bastante resilientes. Né? E se eu pudesse resumir de alguma forma, que tipo de companhia é? Então, basicamente, a gente está falando, as empresas que a gente tem em portfólio são empresas que, na sua grande maioria, são cotadas na Bolsa de Valores. Então, elas têm uma governança corporativa muito boa, são grandes, líderes do setor. Né? Elas vieram ali de 2014 até 2007, num período bem complicado, tiveram que se reinventar, pagaram até dívidas ali com CDI a 14%, e em 2018 e 2019 aproveitaram para refinanciar a dívida, para alongar essa dívida. Então, a gente teve companhias ali que chegaram a emitir com títulos de 9 anos. Elas pegaram dívidas mais baratas e estão com caixa. E estavam no momento até que elas iam começar a fazer o investimento. Né? E que com essa questão toda, elas pararam. Então, acabam ficando numa condição boa, né, de financeira. E a questão do CDI também ajudando, né? Porque o CDI está barato e no final do dia as empresas vão pagar a dívida, né, pelo menos os juros da dívida nesse nível. Tá? Vamos ver se aqui mais alguma coisa. O que a gente está fazendo agora, né, nos fundos em geral? Né? A gente passou esse período inteiro com muito caixa e com uma carteira mais curta. A gente está vendo esse cenário já ser um cenário mais positivo. Então, o que a gente está fazendo? A gente está começando, a gente fez, né, basicamente, nas últimas 2 semanas, a gente começou a gastar um pouco caixa para comprar papéis. Então, foi o que a gente estava falando, papéis ali em torno de CDI mais 6, CDI mais 7, que hoje em dia já acabou. Né? E a gente começou a trocar alguns papéis da carteira, papéis mais curtos por papéis mais longos, para a gente aproveitar essa queda na taxa que a gente acha que vai acontecer nessa queda dos spreads de crédito. Né? Obviamente, o que a gente acha que vai acontecer no primeiro momento é uma acomodação, uma saída desse spread que estava em média CDI para mais 4, para alguma coisa em torno de 3. Não vai voltar nesse primeiro momento para 1.
Isso deve ser um movimento mais, digamos assim, mais lento ao longo do ano, até ano que vem, e em função também do próprio cenário econômico de como é que vai estar, como é que esse negócio vai estar acontecendo, né? Por que a gente também não é mais agressivo, né? Vamos botar então tudo. Porque assim, a gente tem, no final do dia, a gestão que a gente faz, ela está muito voltada à preservação do capital do cotista. Então, a gente não quer correr o risco desnecessário, porque quando você fala em fundo de crédito, não é só... o pessoal fica olhando muito em termos assim, de crédito específico, né? Você tem outros riscos que a gente olha também quando você monta o portfólio, né? Então, por exemplo, qual é a diversificação da minha carteira que eu vou ter? Eu vou ficar concentrado num nome, eu vou ter 2%, vou ter 5% numa companhia, eu vou ter um papel de 2 anos, um papel de 8 anos. Isso tudo são decisões também que a gente tem, né, no final do dia, para você ter mais ou menos risco na carteira e não só crédito, né? Porque também, se eu tenho um papel de 10 anos, do mesmo emissor, ele tem mais risco do que 2, né? Porque é mais incerteza que você tem no cenário. Tá? Deixa eu aproveitar uma deixa Só aproveitar uma deixa do que você estava falando. A Patrícia Valverde, que é a nossa sócia, ela também na Tauari, ela fez um comentário sobre uma empresa de transporte logístico que teve rebaixamento da sua classificação de risco e uma empresa de educação que também teve esse rebaixamento recentemente. Se a gente olhar o nome dessas duas empresas, são grandes empresas, são empresas de qualidade, mas que sofreram em função provavelmente dessa parada de mercado. Como é que vocês estão olhando esses CRAs? Pelo que você estava falando, vocês classificam bem os ativos, mas vocês têm um limite também de percentual para cada ativo que vocês vão colocar ali dentro da carteira? A gente, assim, formalmente a gente não tem, mas dificilmente você vai ter uma posição mais que 3% em qualquer papel. Na média, a gente acaba tendo por volta de 1% na carteira por ativo. Tá? O que acaba acontecendo? Depende. A gente não gosta de concentrar, né, com 5% no fundo e tudo mais, porque você acaba correndo muito risco, né? Às vezes você consegue comprar 3, mas aí você está falando um papel que é AAA, que é um papel que... E aí tem que ter muita liquidez também. Na média, a gente tem o quê? Nos fundos em DI, lá no Denali, Vinson, Everest, a gente tem na média 100 papéis, 100 emissores, desculpa. Eu posso ter mais de um papel por emissor. Então, que eu vou ter na média ali, a maior posição é ter uns 3%. E aí, provavelmente, se o fundo estiver crescendo, a gente vai ter uns 3%. Se o fundo estiver diminuindo, provavelmente você vai estar comprando menos que isso. Porque também, se você tiver, dependendo da velocidade que você está crescendo, você vai diluir essa parcela que você tem, né? Mas a ideia nossa é não ter nada mais do que 3%. Paulo, quase que um complemento da pergunta do Rudney e da Patrícia, não só o rebaixamento de rating dos papéis, mas eventualmente até a quebra de covenants dessas emissões. Vocês já estão identificando o potencial impacto disso para o valor dos ativos e, portanto, para o valor da cota e a rentabilidade, não? Cara, sinceramente, o que vai acontecer? Vamos botar aqui. Primeiro trimestre, as empresas vão ser minimamente impactadas, porque a gente teve ali uma semana, 2 semanas no máximo, tá? Então, o impacto todo vai ser nesse trimestre, que a gente pegou abril e até a volta, que se a gente for, vai... Algumas companhias elas têm covenants num trimestre, mas a grande maioria dos covenants são em 2 trimestres. Então, ela tem que quebrar 2 trimestres consecutivos. O que vai acontecer? A gente vai ter, por exemplo, vamos botar um caso que é mais fácil para a gente discutir: energia elétrica, distribuição. O que está acontecendo com as companhias? 3 coisas. Inadimplência, eles têm mais, então, curto prazo vai bater. Eles têm uma mudança no mix de consumo, que você está indo mais para o residencial e saindo do comercial / industrial. E o terceiro, eu estou tendo menos consumo de energia do que... Eles têm mais energia contratada do que consumo. Então, vai até que estar jogando energia, entre aspas, fora. O que vai acontecer? Nessa companhia, eles, provavelmente no segundo trimestre, algumas dessas companhias vão estourar o covenant.
Então, vão ter que fazer vão ter que chamar uma AGD, né? Uma Assembleia de Debenturistas, e aí o que o debenturista vai fazer? Você vai ganhar um waiver ali, provavelmente, tá? Você vai negociar um waiver para esse cota. Prazo de taxa, né, às vezes. Que na realidade, às vezes, é um 0,15 na cabeça e tudo mais, né? Que você vai ter que negociar caso a caso, enfim. Mas, assim, não é interesse do debenturista chegar e falar vamos fazer vencimento antecipado da companhia, até porque você já sabe que já tem outro cenário na frente. Mas, provavelmente, você tem essa opção, né? Então, de você cobrar. Esse é um cenário que a gente acha que é bem possível de acontecer, sim. Não é um cenário que está fora. Mas, dado que você tem a situação por trás melhorando, e todo mundo vai saber que é uma situação de, sei lá, de um trimestre, que seja, você vai pedir o waiver e sair. Essa é uma situação normal, tá? Isso não é uma coisa atípica no mercado, na questão de debênture. Então, te dar um exemplo que aconteceu com o papel nosso. A gente tinha rodovias, eles pediram vencimento antecipado. Tá? Eles tiveram que pagar para a gente 0,15 para liquidar antecipado o título. Tá? E aí, na realidade, você beneficia a cota, os cotistas todos. Na realidade, que você tiver, acaba sendo, entre aspas, positivo para o fundo, porque você vai ter uma remuneração adicional. Tá? A gente não está vendo ninguém... A gente está olhando, mais ou menos, mapeando quem tem problema, não são muitos, mas essa dos elétricos... E outra coisa, o elétrico, o que vai acontecer? A gente vai pagar a conta, literalmente, no ano seguinte, porque eles já vão ter aquele repactuamento, né, do econômico-financeiro, porque isso está fora da... Porque a própria regulação obriga que eles tenham tanto de energia contratada e agora mudou o mercado, enfim. Então, isso vai acontecer. E já está tendo alguns até diminuição de rating das companhias, né? Pelas agências de rating. Já tem companhia até que teve mais até de 2 níveis, né? De diminuição. Deixa eu aproveitar tá bom, vai lá. Umas ideias aí com algumas pessoas. O André está fazendo 3 perguntinhas aqui que eu acho pertinentes. Uhum. Você comentou que você, há 2 semanas atrás, começaram a ver oportunidades e começaram a ir às compras para pegar papéis interessantes aí. O fundo ainda tem caixa para comprar mais ativos interessantes? Essa é uma pergunta. Pensando no orçamento da guerra, vocês estão esperando uma melhora de percentual nos preços? E, por último, quando o mercado normalizar, teremos uma nova normal por causa de uma Selic mais baixa? Eu acho essa ótima também. Vamos lá. Ele está falando da caixa, do preço dos títulos. O que a gente tem? A gente ainda tem um pouco de caixa. A gente gosta de ter caixa nos fundos. A gente reduziu a posição, mas não gastou, digamos assim, o caixa todo. E nos fundos, em média, a gente tem que ter um caixa mínimo, né, que a gente trabalha. Então, chega um ponto, não dá para reduzir. O que está acontecendo? A captação nossa hoje, ele está praticamente zero. Tá? Então, a gente não está tendo resgate, não está tendo captação. A captação na margem está melhorando. E aí, basicamente, o que a gente tem feito é estar parando e estar olhando. Né? Não está comprando, não está vendendo hoje em dia. O que a gente faz, se tiver uma oportunidade boa, você vai ter que trocar de papel. Então, você vende um para comprar outro. Então, isso a gente fez muito, porque você tinha... por exemplo, o que a gente conseguiu fazer foi vender papel que tinha IPCA, que tinha um spread menor. A gente até tinha... Uma das coisas que a gente tinha feito, a gente tinha comprado muito papel de vale, curto, por exemplo, de debênture incentivado, né? E a gente vendeu tudo com spread baixo, porque o spread de debênture incentivado estava rodando ali a CDI, a IPCA mais 2, enquanto os outros papéis estavam em IPCA mais 4. Então, a gente até vendeu todos esses papéis e comprou papel em CDI. Tá? Então, basicamente, é isso que a gente está vendo. E, assim, hoje não tem tanta... E aí, já ligando na pergunta 2, a gente já está vendo os spreads bem menores do que estavam. Então, você ainda... você não está vendo tanta moleza assim no mercado secundário hoje em dia. Tá? Então, a gente também está parando para ver. Os títulos já estão... Não está tendo venda ainda, mas você já está vendo muito preço que antes era 6, já está sendo ofertado a 4. Então, essa é uma tendência que a gente está vendo de, efetivamente, os spreads sim fecharem
e a gente não acha nem que o Banco Central precisa comprar. O que a gente vê é só da questão do Banco Central poder comprar já é suficiente para o mercado se ajustar. Porque o que acontece? Quando você sabe que vem lá um cara grande comprando, as pessoas acabam se antecipando e comprando esses títulos porque sabem que a oportunidade vai passar. Enquanto você comprar um papel AAA, a CDI mais 4, você teve isso uma vez. É a primeira vez que eu vejo isso acontecer. Então, basicamente, todo mundo está entrando e comprando. Né? Junto disso, tem o cenário também de não ter mais resgate. Diminuiu muito os resgates. Então, você juntou um cenário que você tem mais gente comprando e menos gente vendendo. Então, a expectativa que a gente tem até por isso é que esse spread de crédito no curto prazo venha a fechar. Né? Ou seja, se você está falando que era CDI mais 4, isso vem para alguma coisa CDI mais 3. E a consequência disso é que nesses próximos 60 dias a gente acredita que os fundos vão andar muito melhor do que o benchmark deles. Só para dar uma ideia, assim, qual o tamanho da diferença dos fundos hoje, o Vinson, que é o nosso fundo D30, estava rodando a CDI mais 0,40 no início de fevereiro. Hoje, 3 meses depois, a gente está rodando a CDI mais 2,30. Então, isso aí, CDI mais 2,30, fazendo uma conta, vai dar uns 160 do CDI, mais ou menos. Tudo bem que a gente está mudando do percentual do CDI mais, porque o CDI também está perdendo de referência, né, em termos de... Daqui a pouco você está dando 200... Tem reunião do cupom daqui a 2 semanas e, enfim, vai cair, provavelmente cai mais um pouco. Mais ou menos a terceira, Rodney, desculpa que eu não... A terceira é com relação à nova Selic. Quando o mercado se normalizar, a gente vai ter uma normal por causa dessa Selic mais baixa. Mas só voltar um pouquinho do que você estava falando, com relação a esse CDI mais 2,30 do Vinson, por várias vezes vocês citaram isso nas cartas, que foi marcação a mercado, que a taxa estava abrindo naquele momento e que agora tem prêmio para os fundos. Isso é ótimo para o cotista, concordo com você. Então, eu vou até um pouquinho mais adiante. Se a Selic realmente baixar nessa próxima reunião, não são 60, talvez 90 dias aí de prêmio nos fundos que possam ser percebidos aí pelo cliente, né? Mas, desculpa, volta no que você estava comentando, da Selic, se ela se normalizar aí. O que vai acontecer? Eu acho que tem alguns impactos no fundo. Primeiro, assim, que é essa questão que a gente mudou para CDI+. Outra coisa que vai acontecer nos fundos vai ter mais volatilidade nos fundos. A dispersão dos retornos vai ser maior, porque o CDI está cada vez baixando, né? Então, você vai ter hoje, você tem o spread de crédito, né? Se a gente estiver falando aí nem a 4, a 3, vai ser praticamente do tamanho do CDI. Então, você vai ter uma volatilidade maior. O que eu quero dizer com isso? Para todo mundo que olha a cota todo dia, você não vai ter, dificilmente o CDI vai rodar, o fundo vai rodar 100% ou 120% do CDI. Né? Você vai rodar um dia 250, outro dia roda negativo, e daí vai. Na média, no final dos 20 dias, você vai ter 140, 150 do CDI, o percentual que seja. Mas no dia a dia, você pode ter cota negativa. Então, você vai ter... Aí não dá para saber como é que vai ser, mas não vai ser estranho se você ter no mês, ter 5 cotas dos 20 dias, né, 21 dias úteis, você ter 5 negativos. Não vai ser estranho. E cada vez que for menor a Selic, com mais frequência isso vai ocorrer. Paulo, 2 perguntas, se você me permitir. Vamos lá. Uma tende a ser bem rápida, que é um pouco do que você finalizou lá, a sua explanação sobre os ativos e setores que vocês preferem, só para saber se vocês têm construtora em alguma das carteiras do fundo, que a gente viu que 2 aí já pediram recuperação judicial. Essa é uma pergunta, só para saber se o fundo está posicionado no setor. E a outra relacionada à marcação ao mercado, ontem saiu a notícia que a B3 vai passar da preço para 900 papéis. Eu queria saber o seguinte, vai ser como é a Ambima, que faz ali uma verificação junto aos bancos e dá o preço ali como um preço de referência, ou se vai ser relacionado ao último negócio.
Então, quer dizer, a B3 também considerará o último negócio e esse passa a ser o preço do ativo. E o que você pensa a respeito dessa participação da B3 nessa marcação? Vai? Você colocou bem, essa resposta é longa. Vamos lá, primeira. A gente tem um papel de construtora que é MRV. Tá? MRV é até um papel relativamente curto que a gente tem, mas é a única construtora que a gente tem. E eles têm uma situação de caixa bem razoável, né? Então, não preocupa a gente, mas é a única. Tá? Não tem outra. Quando você fala na questão da B3, a B3 está falando que vai ter 900 títulos, mais ou menos, que é um pouco mais do que o dobro do que a Ambima faz. E eu tenho as LFs também que estão fora desse grupo, né? Então, o que acaba acontecendo? O mercado de debênture brasileiro e o tamanho das emissões também que você tem, né, acabam fazendo que você não tenha negócio para todos os papéis todos os dias. Então, o que a B3 está se propondo a fazer? De certa forma, ela vai inferir, né, por tipo de... A Ambima também está fazendo isso, né, agora. Né? Você consegue ver, inclusive, na página da Ambima hoje, ela está dando inferências por preço, né, por rating, né, e por vencimento. Então, lá tem uma cascata de valores, de faixas, né, de preço. Porque o que acaba acontecendo é que você, no final do dia, como é que você infere preço para aqueles papéis que não tiveram negócio? Tá? Então, se você tem, por exemplo, eu tenho uma empresa que tem 10 papéis no mercado, é fácil dizer, é mais fácil inferir o preço desses negócios se um tiver negócio, né, do que um outro que não tiver. E aí, as metodologias que eles fazem, dos outros acabam sendo por aproximação. Então, se você tem um rating igual de uma empresa, você tem que andar e se um papel mexeu e o outro não teve negócio, tem que ser igual. O que é bom, o que a gente vê, assim, a gente não sabe qual é o impacto que vai ter no curto prazo, porque assim, a gente tem uma discussão muito grande, tanto com o custodiante, né, no caso da Mellon, lá no nosso, né, porque o que acontece é o seguinte, hoje, o cenário nem todos os papéis têm Ambima. Então, as debêntures que não têm Ambima e as LFs que não têm Ambima, a Mellon acaba, no nosso caso, né, a Mellon, que é o custodiante, acaba fazendo a precificação toda. A Mellon, hoje, a gente entende que é o custodiante que tem um preço mais correto de todos os administradores. Por que a gente fala isso? Porque a Mellon tem a gente, Sparta, a ZQuest, DLM, a XP, a DLM, Quasar, eu estou esquecendo mais alguém. Tem um grande conjunto de gestoras que eles conseguem ali dentro ter uma noção dos preços, porque eles têm conhecimento de transações que são Iridium, né, que é outro, transações de assets que fazem negócio. Então, ela consegue ter, porque o que acontece? Tem alguns negócios desses, como o DLF, você acaba não tendo registro na Ambima. Você tem registro na CETIP, mas não tem na Ambima. Então, acaba não tendo contato e ela não faz o preço. Quem faz o preço é o custodiante. Então, o fato de você ter mais assets acaba ajudando. Mas essa questão que você estava falando da B3, eu acho que concorrência é sempre bom, né? E a gente tem feito cada vez mais, cobrado da Ambima, a mudança na metodologia. Porque a mudança na metodologia é complicado, assim, fazer metodologia. Quando você tem preço todo dia, é fácil você marcar. O problema é que você não tem preço todo dia para marcar. E a gente tem cobrado, talvez, da Ambima até para mudar, rever algumas partes da metodologia, porque quando você não tem grandes variações de preço, beleza, você vai ajustando aos poucos, não tem problema. Em cenário de crise, é que você vê, assim, porque você acaba tendo mudanças muito rápidas e grandes de preço. Foi esse que acabou tendo o problema todo que a gente está vendo. Em situações normais, talvez a gente não tenha tanto problema, mas em situações de crise, assim, acaba sendo porque as variações de preço são muito rápidas, né? E aí talvez você não... E o que acaba acontecendo, por exemplo, o que aconteceu, se a gente olhar que tipo de título foi negociado AAA. Você começa negociando numa hora dessa, AAA, AA+, porque
quem está comprando no final do dia define define não só o preço, o que ele vai comprar. E ele não vai comprar coisa triplo B se ele pode comprar triplo A, né? Então, o que acaba acontecendo. Essa discussão, assim, já melhorou muito no Brasil. Eu acho que a gente já tem um mercado secundário bem melhor do que tinha no passado. Se a gente olhar, até 2015, praticamente, você tinha mercado de... Você não tinha... Eu fui CFO de empresa antes, então eu tive no outro lado. E assim, você não tinha independente, você tinha as assets dos grandes bancos, basicamente. E esses aí sempre compraram os títulos e levaram a vencimento. Não tinha tanto negócio no secundário. Então, e aí a gente tem um mercado novo e que essa liquidez ela foi sendo criada ao longo do tempo. Então, até esse ano, ano passado, você tinha tido muita liquidez, muita troca de papel. Mas o problema também é assim, e no cenário quando você não tem liquidez, que você teve liquidez, como é que você precifica papéis A, por exemplo, que não tinha negócio nenhum? Então, você acaba negociando também, você tem que, de alguma forma, fazer você vai pegar por rating, né? Então, você vai pegar e falar, olha, o A tem que valer, tem que ser mais caro do que triplo A, né? E aí que você começa a fazer digamos assim, essas inferências, né, de preço, né, que você pode fazer de várias formas. Uma delas é você pedir preço para os brokers, né? Também, né? Para as corretoras, o que é oferta, o que é preço de compra e preço de venda de cada um dos papéis. Paulo, deixa eu fazer mais duas perguntinhas para você. A gente já está indo para os 45 do segundo tempo aí, não quero atrapalhar muito, não. Embora você tenha falado lá no início a respeito da PEC da guerra, você vê se ela vai ser pautada hoje ou ela vai para a semana que vem e se tem um risco dela não passar? Essa é a primeira pergunta. Segunda, você comentou que uma das casinhas lá da ARC é renda variável. O que vocês estão vendo de setor, de oportunidade aí que a gente possa falar, pô, legal, esses caras estão mirando aqui e é onde meus clientes querem entrar? Vamos lá. A gente acha que passa e o que a gente está vendo de plano de fundo, você tem o Guedes discutindo com o Alcolumbre, principalmente a questão das ajudas dos estados e municípios, né? Então, depende do que a gente está falando. Mas ali passa. A questão é que talvez tenha uma coisa ou outra que ajustar, porque, de certa forma, já foi aprovado na Câmara e algumas coisas foram alteradas no Senado, né? Como essa questão da inclusão do rating. Não deveria ter grandes problemas, sinceramente. O que a gente espera é que seja aprovado logo. Porque a discussão que eles têm do Alcolumbre lá, do ajuda dos Estados Unidos, está em outra PEC, né? Não tá na mesma, né? É outro projeto. Então, a gente acha que esse negócio vai ser... O Maia deve aprovar esse negócio para pautar e não... Ia ser até ontem, né? Não sei exatamente o que aconteceu, que não foi votado, mas não deveria ter motivo para não aprovar. Tá? Setores de economia. O que a gente está vendo, né? Assim, a gente está vendo, basicamente, duas coisas. O setor de turismo é um setor que está absurdamente inseguro, né? Porque a gente também não sabe o que vai acontecer depois. Então, aviação e turismo é uma coisa complicada. A gente está evitando esses setores. E o que a gente está vendo de uma grande mudança é tudo ligado a e-commerce. Então, a gente viu aí na tendência que a gente teve até ficar em casa, a gente viu que funciona comprar pela internet, você digitalizou tudo. Então, basicamente, o que a gente está vendo é uma mudança grande e por exemplo, se a gente achava que você ia ter a penetração em 10 anos, está vindo para 7. Então, os prazos, né, de mudança são muito mais rápidos. Então, a gente acredita que, por exemplo, você pega até a gente não tem um dos fundos, não tem no outro. Via Varejo, estava falando assim que ele recuperou boa parte da receita fazendo via e-commerce, trabalhando de outra forma. E isso aí são formas, você tem empresas que até estão trabalhando de uma forma diferente, ganhando produtividade, trabalhando de uma forma online também, e que isso, na medida que você volte, vai ganhar produtividade, né? Então, a venda vai mudar a forma deles operarem. Então, eu acho que tudo ligado a e-commerce também acaba sendo uma coisa que a gente está olhando com bastante carinho, né, para as ações. O que você estava falando da Via Varejo, ele veio ao mercado comentando que
Eles saíram de 1,5 milhão de clientes no e-commerce para 10 milhões em questão de 45 dias. É um negócio absurdo quanto que entrou de cliente lá, né? Tem que só olhar, assim, tem aquele outro, o contraponto disso, assim, tem um monte de concorrente fechado, né? Tem que saber se ele consegue manter ou não, né? Mas eu só ilustrei o fato, né? Não, perfeito. Perfeito. Bom, Paulo, eu agradeço demais o seu tempo. Eu deixo a casa aberta de novo para você. Você sabe que a gente tem um carinho absurdo por vocês lá. E se precisar de alguma coisa do nosso lado, estamos à disposição. Mas deixo aqui o nosso agradecimento, não só meu, mas da Tauari, todos dos nossos clientes que estão aqui conosco. E que tenham um bom descanso aí no feriado de amanhã. E semana que vem mais coisa pela frente, né? Obrigado pelo convite mais uma vez e todo mundo se mantenha com cuidado aí, com saúde, né? Eu acho que essa é a palavra mais importante agora, né? Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo. Obrigado. Obrigada. Bom feriado. Obrigadão. Boa tarde a todos.